Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, né, eu convido a nossa irmã Júlia a estar aqui, né, ela está com o responsável, está incumbida de trazer a mensagem do Senhor no nosso coração nessa tarde, e eu sei que o que Deus já colocou no coração dela, né, eu sei que com a ajuda do Espírito Santo vai ficar muito mais fácil, né, Júlia, de trazer aquilo que Deus ele tem, e que nós venhamos pedir ao Senhor que com a ajuda do Espírito Santo possamos abrir, né, os nossos ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor ele tem a nos dizer, como Davi, guardar, escrever na tábua do nosso coração aquilo que Deus ele há de ministrar sobre a nossa vida. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Em nome de Jesus Cristo, oramos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor, meu Pai, até aqui nos sustentou, até aqui nos ajudou. Até aqui o Senhor se fez presente e sabemos que o Senhor continuará presente em nosso meio, meu Pai. Pai, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu santo nome com esses louvores. Meu Pai, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração da sua filha, meu Pai, o Senhor possa, meu Pai querido, transmitir, meu Pai querido, a nós, para que possamos tomar posse, para que possamos, meu Pai, ouvir, para que possamos receber, para que possamos nos alimentar, meu Pai querido, da Tua palavra, que é o nosso alimento, e que venhamos, meu Pai, colocar em prática, meu Pai querido, escrever ela, meu Pai querido, na tábua no nosso coração, meu Pai, como diz a Bíblia, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós venhamos falhar contra o Senhor, meu Pai, mas que essa palavra venha direcionar, meu Pai querido, nos ajudar a ser direcionado à Tua presença. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor possa usar a sua filha, meu Pai querido, da forma, meu Pai, a qual o Senhor achares, meu Pai, que do jeito a qual o Senhor entende. A única coisa que nós pedimos, que o Senhor fale conosco, ministra o nosso coração, e que nós venhamos tomar posse daquilo que o Senhor preparou para nós. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abrem a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vou estar lendo alguns versículos. Amém? Efésios capítulo 4. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. É algo que o Senhor já tem ministrado há um bom tempo, questão da unidade. E quando a gente entra aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, a gente vê que Paulo, ele quer instruir a igreja de Éfeso a respeito da posição dele, da igreja no corpo de Cristo, e também a responsabilidade dele com o relacionamento de Deus. E quando a gente entra no capítulo 4, a primeira coisa que Paulo vem instruir a igreja sobre a unidade da fé. E no versículo 1, ele fala que sobre andarmos como é digno da vocação que foste chamado. E aqui vem algumas qualidades que fala que é humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar ou preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meditando ao Senhor sobre essa palavra, e o Senhor ele me fez lembrar de alguns tópicos aqui, 2 pontos que vai ser retratado aqui primeiro. Primeiro é sobre a unidade da fé. Quando Paulo ele começa a instruir a igreja, ele vem falando sobre a vocação. O que é vocação? É vocação aquilo que você foi chamado. É aquilo que vai de contra o homem, mas depende dele aceitar ou não, né? Muitos de nós estamos aqui com a vocação do Senhor, a qual o Senhor nos chamou, e nos concede aceitar ou não. Antes, nos versículos, do capítulo 1, 2 e 3, vem falando sobre aquilo que Jesus fez por nós, né? E Paulo ele vem falando assim, olha só, que vocês andem de modo digno da vocação, daquilo que já foi liberado pela vida de vocês. E o Senhor falava ao meu coração, como vocês têm andado? Porque muitas das vezes a gente entende a nossa vocação no Senhor, mas não andamos com humildade, mansidão, longanimidade. Até chegamos nesses 3 pontos, mas quando chega na questão de suportarmos uns aos outros, amados, eu estou um pouco rouca, mas está dando para os irmãos entender, amém? Quando chega na questão de suportar uns aos outros em amor e procurar guardar a unidade, na outra tradução fala preservar a unidade. Preservar significa defender, resguardar, não destruir a unidade. E se a gente for buscar o que é a unidade, né? A qualidade de ser único. É algo que não pode ser dividido. E o Senhor me fazia lembrar, do versículo que fala que o reino dividido, que a casa dividida não subsiste. E quando Paulo ele começa a alertar o povo, a igreja, porque a igreja ali ela já estava tendo conhecimento do evangelho, e quando na primeira viagem que o apóstolo Paulo ele vai em Efésios, ele deixa ali Priscila e Aquila para que continuasse o trabalho, dentro daquela igreja, dentro daquela cidade. Então Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava aprisionado. Ele queria instruir a igreja para aquilo que ela já tinha conhecimento. Mais embaixo nos versículos vem falando que há um só corpo e há um só espírito, E como também foste chamado com a vossa esperança da vocação. E nos versículos 7 em diante, vem falando sobre a questão de serviços e ministérios. E Paulo ele vem instruindo da seguinte maneira. Olha, aquele que subiu aos céus e desceu até as extremidades internas da terra, ele também subiu para que concedesse aos homens também ali, dons. E o Senhor me fez lembrar em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons. Vamos ver aqui. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E quando o apóstolo Paulo ele começa a refletir, instruir a igreja acerca dos dons, ele vem falando que um se deu para apóstolo, outros para os profetas e outros para evangelistas, outros pastores. E para quê? Qual é a finalidade dos dons? E o próximo versículo vem mesmo falando que é para aperfeiçoamento dos santos. E aperfeiçoamento é completar, Então, quando falar aperfeiçoamento dos santos, é completá-lo e suprir, um ao outro, para a edificação da igreja. E mais adiante vem falando que o porquê do aperfeiçoamento, o porquê da edificação. Para que, mais em diante fala aqui, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, para que não sejamos levados como um vento, para a roda de doutrinas por falsos profetas, mas que para que crescemos com maturidade. E passando uma pincelada assim, amados, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração acerca da unidade da fé, é que não importa se conhecemos, se temos o conhecimento daquilo que foi liberado por nós na cruz, foi feito por aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas, mas se nós não andemos de forma digna, em humildade, suportando uns aos outros e preservando a unidade, a Bíblia fala que em 1 Coríntios 13, que se aquilo que não é feito com amor, de nada vale. E a Bíblia fala que, aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, ande de maneira digna daquilo que o Senhor já liberou sobre vocês. Não que de maneira vaidosa, achando que porque eu entendi o meu lugar em Deus, eu entendi a minha vocação em Deus, e às vezes o meu irmão que não entendeu, eu levo de uma maneira como se a pessoa não estivesse no propósito, como se a pessoa não tivesse entendido ainda o chamado do Senhor. Mas é interessante que o apóstolo Paulo vem falando, olha, uns foram chamados para profetas, outros foram chamados para mestres e doutores. E o Senhor ministrava ao meu coração acerca de que como nós precisamos entender a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Lá fora nós somos a igreja. Porque a Bíblia fala que nós somos, eu vou estar lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo ele vem nos instruir. E se nós entendemos aquilo que o Senhor ele liberou para nós entendemos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Nós entendemos que se o Tiago não faz aquilo que eu estou fazendo hoje, não quer dizer que ele não é importante no corpo de Cristo. Porque como diz aqui em 1 Coríntios, fala que se todos fossem ouvidos, onde estariam os olhos? Se todos fossem pernas, onde estaria o braço? Assim como o corpo, ele precisa de ele tem as suas várias funções, assim também é no corpo de Cristo. E eu acho interessante que quando no versículo querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, antes que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E quando entendemos que o aperfeiçoamento é o completá-lo, é suprir uns aos outros, eu entendo que aquilo que o Tiago faz, ele completa a minha vida, aquilo que a irmã que faz, ela completa a minha vida, completa o meu ministério, e juntos nós edificamos uns aos outros e crescemos em Cristo, que é o cabeça. E nessa tarde, o que o Senhor ele quer nos instruir, é para que nós entendamos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. E quando nós entendemos que os nossos dons e talentos, é para o aperfeiçoamento, é para a edificação, é para completar uns aos outros, nós vamos seguir para uma igreja matura, para a maturidade. Porque aqui na palavra de Deus mesmo diz que quando eles comecem a entender isso,
seguindo em verdade, em amor, que está no versículo 15, crescemos em tudo naquele que cabeça ao Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, quando a gente entende isso, e a gente começa a edificar uns aos outros, e a respeitar o ministério um do outro, o dom e talento do outro, a gente vai crescer com uma igreja matura, uma igreja em maturidade, em que o corpo de Cristo vai ser edificado em amor. E quando eu fui pesquisar sobre junta, né? Um corpo bem ajustado e ligado, a gente vê que a junta óssea, né, é a união entre os dois ossos ou mais, e que precisa do ligamento para que haja um movimento nos nossos ossos. E aí, pensando nisso, a gente pode ver que a junta óssea, né, para que haja o ligamento, para que as coisas sejam, para que haja um movimento, é necessário um relacionamento, uma comunhão entre os irmãos, porque se a Bíblia fala que nós somos membros de um corpo, né, que é o corpo de Cristo, nós entendemos que nós seremos ligados, edificados em amor, crescendo em união, quando nós tivermos esse relacionamento de edificação, um relacionamento de compaixão, de completar uns aos outros. E é isso que o Senhor requer de nós. Porque é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Porque aqui a gente vai aprender uns com os outros, a gente vai aprender a ser humilde uns com os outros, a gente vai aprender a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a pedir perdão. E é isso que o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar. Porque a gente vê na Bíblia que o Senhor, Ele fala sobre edificação, sobre corpo e sobre noiva. E a gente vê que nesses 3 metáforas, a gente vê que há um trabalho em conjunto. Que não tem como um individualismo, né? A edificação, se for edificar um templo, se for edificar uma casa, ninguém trabalha sozinho, precisa de várias outras pessoas. E se há um corpo, para que ele esteja em movimento, é necessário que haja muitos membros, né? E se é a noiva, o casamento, quando a Bíblia também ela faz essa metáfora entre a noiva, né, de Cristo, a igreja, e Cristo como a noiva, né, o casamento, a gente vê que há um relacionamento, que não tem como ter um individualismo. E a unidade da fé, ela começa quando a gente começa a entender que eu preciso andar em humildade, suportando uns aos outros e também entendendo que aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, ela pode edificar o meu irmão, ela pode suprir o meu irmão, e que se juntos a gente continuar caminhando, seguindo em fé, em verdade, em amor, o corpo a igreja, ela vai crescer em amor. Essa palavra que o Senhor meditou no meu coração e que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde é uma breve palavra. E é isso, amados, que há um só corpo, há um só Senhor. Na casa de Deus não pode haver divisão. Não pode haver divisão. A Bíblia fala que, né, não tem como. A casa dividida, ela não subsiste. E o lugar, a igreja, ela tem que ser um lugar onde as pessoas possam viver em comunhão. Porque é isso que Jesus ele pregou. E é isso que a igreja ela tem que aprender a viver. Né? A gente vê lá fora que as pessoas elas estão necessitadas de Jesus, e elas estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor, e aquilo que o Senhor ele colocou em nossas mãos, ela tem que ser vivida de maneira digna, que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho de Cristo, e entendermos, amados, que os dons e o talento vêm do Senhor, e é para a edificação da igreja. Aquilo que o Senhor ele colocou na minha vida, colocou na sua vida, é para edificarmos uns aos outros. Não em vaidade, não em querer aparecer mesmo, não, mas é permitir que Cristo apareça, que nós diminuamos, para que Ele cresça, que nós desapareça, para que aquilo que o Senhor ele tem para a igreja, não só ao templo, mas naquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, possa ser refletido lá fora. Porque é algo que o Senhor, Ele sempre tem ministrado ao meu coração,
sobre sermos semelhantes a Jesus em relacionamentos superficiais, é muito fácil. Mas quando é preciso ser semelhante a Jesus, no lugar onde muitas das vezes precisamos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, é difícil. É difícil, mas é algo que o apóstolo Paulo ele vem instruindo. Olha, andeis de maneira digna, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e preservar a unidade da fé. Muitas vezes temos falhado nisso, permitindo que muitas coisas entrem dentro da casa do Senhor, entre os irmãos mesmo, e que a união, a comunhão já não habita mais. E a Bíblia mesmo é clara, onde não há união, onde não há unidade, a presença de Deus, ela não habita mais. Porque Deus, ele é Deus de compaixão, Deus é Deus de união, Deus trabalha em comunhão, Deus trabalha na unidade. Nós podemos colocar isso dentro do nosso coração. Essa madrugada eu chorei muito com Deus. Eu falei, Senhor, tem muito tempo que eu não soube aqui pregar, acho que eu nem sei pregar mais. Mas eu quero só transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque muitas vezes, às vezes a gente quer pregar lá fora, quer falar do amor de Deus lá fora, mas às vezes até mesmo dentro da nossa casa a gente não tem vivido o amor de Deus. Muitas vezes a gente quer ser semelhante a Jesus, igual o Senhor falou no meu coração, em relacionamentos superficiais, relacionamentos que você vê 2 dias na semana, ou uma vez no mês. Isso é querer ser semelhante a Jesus, mas quando é relacionado dentro da nossa casa, muitas vezes não conseguimos perdoar uns aos outros. E a Bíblia de Deus, a Bíblia fala que primeiro, conserte a tua casa. Conserte a tua casa, porque muitas vezes a gente quer vir aqui, fazer, e a nossa casa está se perdendo. Todo mundo aqui tem uma situação dentro da casa que precisa que Deus seja transformado, que precisa que Deus seja tocado. Mas uma das coisas que também requer de nós é o nosso posicionamento dentro do nosso lar. Porque andar digno na rua ou em relacionamentos superficiais é muito fácil, porque ninguém está vendo. Mas no lugar de cantar alabaxeira lamanás, no lugar onde Deus está vendo a tua família, de cantar alabaxeira. Como estamos andando? Relacionamentos superficiais, amados, é fácil ser semelhante a Jesus. Eu posso vir aqui falar maravilhosamente, pregar maravilhosamente, mas aonde os olhos do Senhor estão nos vendo? Muitas vezes não estamos andando dignamente com aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Nós podemos nos posicionar para aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu entendo que a unidade também na minha casa, porque a gente vê que em Efésios, do capítulo 4 em diante, vem sendo só a instrução da responsabilidade da igreja. Capítulo 4 fala sobre a unidade da fé, fala sobre os talentos. O capítulo 5 vem falando sede santos, sobre a santidade. Depois vem falando sobre o casamento, sobre relacionamentos. A gente entende que precisa ter um relacionamento com Deus, mas também a gente tem que entender a nossa responsabilidade com o próximo. Porque muitas vezes estamos ferindo pessoas ao nosso redor e nós não temos percebido isso. E é momento, Senhor, é momento, amados, que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos nos posicionar e entender da nossa responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas falando que às vezes a gente tem que ter responsabilidade espiritual, responsabilidade emocional. E às vezes a gente esquece que também temos a responsabilidade com o nosso lar, com aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão ao nosso redor. Quando o apóstolo Paulo vem falando, andai de maneira digna. Andai de maneira digna diante da vocação que recebeste. Todos nós que estamos aqui, nós recebemos algo do Senhor.
Não somente aquilo que Ele fez na cruz, mas um chamado, um dom, um talento que o Senhor colocou na mão de cada um de nós. Muitas vezes estamos retendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não estamos edificando a vida do próximo, porque muitas vezes nós pensamos assim, porque o irmão não está fazendo e eu estou fazendo. Porque fulano não tá indo. Gente, a Bíblia fala que há uns que vão ser chamados para profetas, outros vão ser chamados para ser ministros, outros evangelistas, outros intercessores, outros vão simplesmente limpar, organizar a casa do Senhor. Mas a Bíblia fala que todos são importantes e que cada um edifica a vida do outro. Mas vamos abrir a nossa visão para isso. Porque para a gente caminhar para uma igreja matura, para que a gente seja crentes, maduros, para que a gente alcance a maturidade do Senhor, é necessário que a gente venha rever isso. Rever como estamos andando e o nosso serviço e ministério tem sido para edificação ou para nossa própria exaltação. E eu até anotei uma frase aqui. Igreja não é uma organização, é um organismo vivo, composto de partes mutuamente relacionadas. Então a gente vê, as pessoas falam que a igreja é uma ONG, que a igreja é uma organização. Não, mas a Bíblia fala que a igreja ela é um organismo vivo. E para que ela possa andar junta, crescer junta, ela precisa entender, estar ligada em amor, em união. E também seguindo, a cabeça que é Cristo, Ele tem que ser o cabeça, não é o homem. Porque quando o homem toma o lugar de Deus, as coisas saem do eixo, as coisas saem de forma que não devem ser. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que isso é uma instrução que o apóstolo Paulo lhe deixou para Éfeso e o Senhor Jesus tem deixado para nós todos os dias. Seguir, amados, em amor, em fé, em verdade e permitindo edificar uns aos outros e edificarmos. A Bíblia fala que com isso nós vamos crescer em amor, em unidade, em perseverar, em preservar. Vamos preservar a unidade. Porque, gente, eu não sei quando vocês já viram, quando a gente está em retiro, de jovem, quando tem uma equipe e a equipe quer ganhar, eles fazem de tudo, gente. Eles estão unidos. Quando é um time de futebol, eles querem ganhar, igual o Flamengo ganhou Libertadores. Gente, eles estavam unidos demais. A gente pode colocar aqui simbologicamente, só usando esse exemplo, porque quando você quer, o time ele quer muito algo, eles trabalham juntos, eles trabalham unidos. Ele fala assim, olha, o que você é bom, o que você pode fazer, no que você pode ajudar aqui. Sabe, quando você entende que cada pessoa tem o seu lugar no corpo de Cristo, isso fica mais fácil. Isso fica mais fácil de que a igreja cresça em maturidade e ela conquiste vidas para o reino do Senhor. Porque também, amados, não adianta a gente querer conquistar almas lá e chegar aqui e não ter uma estrutura, não ter um fundamento. Porque a Bíblia fala que é necessário ter um fundamento, e esse fundamento é na palavra do Senhor, é no amor do Senhor. Porque se nós não estivermos edificados na palavra do Senhor, aquilo que fizermos não vai permanecer. Aquilo que não é edificado no Senhor não permanece, amado. A gente sabe disso. Aquilo que não é firmado no Senhor, aquilo que não é edificado sobre o Senhor não permanece. Que nós podemos guardar essa palavra no nosso coração nessa tarde e pedir ao Espírito Santo que nos ensina a andar de forma digna, de forma que o Senhor possa ser glorificado, não só onde nós formos na rua, na nossa igreja, no nosso trabalho, mas também no nosso lar. Para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam Cristo, não só quando eu estou aqui no púlpito, mas quando eu estou andando na rua, quando eu estou nas minhas amizades, nos relacionamentos, até superficiais. Porque quando a gente entende o que a gente precisa estar no profundo, os relacionamentos superficiais, eles vão ser tocados pelo Espírito Santo. Amém? E essa palavra que eu quero deixar para a igreja, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém?